Fala para o teu irmão assim, ó, caminhos perigosos e caminhos de paz. Amém? O texto em 2 Crônicas, capítulo 19, no primeiro, segundo e no terceiro. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele. Porque o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Anani. Por causa disto, o Senhor está muito irado com você. Mas ainda há algo de bom em você. Fala assim para o teu irmão, olha, ainda há algo de bom em você. Glória a Deus. Pois removeu os postes de Acera de toda a terra e buscou a Deus de todo o teu coração. Amém? Então, eu quero dar um tema a essa ministração: caminhos perigosos e caminhos de paz. Caminhos perigosos e caminhos de paz. Nós estávamos aqui sexta-feira, a pastora trouxe uma ministração e ela começou lendo sobre esse texto, a segunda parte da história. E eu fiquei meio intrigado com esse termo que ele usou, né? Mas ainda há algo de bom em você. No momento o Senhor está irado com ele, porque ele tem dó de um rei, e eu vou contando a história para você, e aqui no outro momento o Senhor fala assim, olha, mas ainda há algo de bom em você. Muitas vezes, igreja, isso até acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração. Eu não sei se você sentiu assim quando o irmão falou com você, olha, há algo de bom em você, mas ainda há algo de bom em você. Volta a sua Bíblia um pouco aí, no capítulo 17. Volte 2 capítulos, amém? Volte 2 capítulos que você vai conhecer a história de Josafá. O pai de Josafá se chamava Asa, capítulo 17, versículo 1. E Josafá foi seu sucessor. E ele fortaleceu Judá para resistir, né, a Israel. Então você vai, há uma breve biografia aqui da vida de Josafá. Ele como sucessor, ele é rei de Judá, e num breve momento aqui até o versículo 19, nós temos essa biografia do rei Josafá. Então, você vê aí, eu anotei aqui 4 comportamentos na vida de Josafá, 4 caminhos maravilhosos que Josafá trilha, que são caminhos de paz. Neste primeiro momento, né? Então você vê no versículo 2, vamos ler o versículo 2, colocou tropas em toda a cidade, fortificou a Judá, designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O versículo 3 diz assim, o Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu os exemplos dos primeiros anos de seu pai, e não adorou as imagens de Baal. Então, o primeiro comportamento que nós vemos, o primeiro caminho de paz, de sucesso que Josafá tem, é que ele adorou somente a Deus. Como seu pai, os primeiros anos de seu pai, a Bíblia deixa isso bem claro. Versículo 3, ele não adorou as imagens de Baal. Não adorou imagens de Baal. Então ele adorou somente a Deus. Queridos, nós vivemos dias, eu tenho pregado muito isso, nós sempre batemos muito nessa tecla. Nós vivemos uma vida de muito entretenimento. Então, há muito entretenimento em nossas vidas.
E nós devemos, como filhos de Deus, colocar Deus no seu devido lugar. Nada pode tirar o lugar de Deus das nossas vidas. Então, nós falamos assim, olha, não, pastor, o senhor está certo. Então, há uma planilha lá, quem gosta de computador, de Excel, há uma planilha lá, né? Então, tem família, tem o trabalho, tem os nossos sonhos, nossos propósitos. Tem um monte de coisa que nos fazem ser um ser humano, que nos fazem ser gente. Mas, irmãos, Deus ele não é isso. Deus não pode estar neste lugar. Deus ele está num lugar separado. Ele é único. Não existe planilha para Deus ficar. Não há como comparar-se Deus a qualquer outra coisa. Deus ele é algo muito e é essencial nas nossas vidas. Então Deus ele é único e ocupa um único lugar, o lugar de adoração em nossa vida. Então, separe as coisas, irmãos. Né? O diabo tem colocado em nossas vidas, nós somos a geração Facebook, somos a geração WhatsApp, somos a geração smartphone, somos a geração Netflix, né? Séries. Somos essa geração. Somos essa geração, nós somos a geração entretenimento. E isso tudo está aí para roubar Deus do lugar dele. Tudo isso, irmão, todo esse entretenimento quer roubar Deus, quer tirar o tempo que você investe nele para você investir em outra coisa. Então, coloque Deus no seu devido lugar na sua vida. Ele é único, Ele é santo, Ele é o meu Deus. Não mexam com o meu Deus. Você pode falar isso para o teu irmão? Olha, não mexam com o meu Deus. Ele é o meu Deus. Coloque Deus no seu devido lugar. E foi isso foi um caminho que Josafá traçou. Ele quis viver neste caminho de paz. Olha, meu pai, lá no final da vida dele, adorou outros deuses, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou adorar somente a Deus. Eu vou adorar, meu coração é só dele. Tudo que eu tenho pertence a ele. A minha vida é dele, a minha família, meus filhos. Ele vem em primeiro lugar na minha vida. Eu adoro somente a Deus. Então foi a primeira coisa que ele fez para ter sucesso, para caminhar nesse caminho de paz. Aí o texto continua. Versículo 4, buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos. Amém? Fala para o teu irmão, ele obedeceu os seus mandamentos. Então ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu o mandamento de Deus. Do princípio do começo ao final de sua vida, olha, eu tenho um norte. Há em mim, eu tenho um modelo, eu sei o que eu devo fazer. Eu tenho um manual. E qual é? É o mandamento do Senhor. Então ele colocou isso e ele teve isso como um padrão na vida dele. Então tudo o que ele fazia, o que ele queria fazer, o que ele fez, olha, é mandamento do Senhor, está na palavra, está nos manuscritos de Deus, eu posso fazer. Se não está, eu não posso fazer. Então, ele caminhou por este caminho. Qual foi o caminho? Olha, adorar somente a Deus. Obedecer os caminhos do Senhor. Ele buscou obedecer os mandamentos do Senhor, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. O reino aqui está dividido, a Judá de um lado e a Israel. Então ele tinha um modelo. Olha, o que Israel está fazendo, Israel está adorando a Baal. Eles estão vivendo num entretenimento total lá. Né? Virou uma Disney. Israel virou uma Walt Disney. Mas não, a palavra de Deus não fala assim, não. Então ele tinha um modelo, ele tinha um padrão. E o padrão dele, o modelo dele, era o que a palavra de Deus diz. Irmãos, quer ter sucesso?
Olha, são segredos para mim e para você ter sucesso na vida. Adorar somente a Deus e, olha, obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Aí, ele continua por outro caminho maravilhoso. Ele diz, versículo 5, por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre os reinos de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado. Fala essa palavra aí, ó, comprometeu-se. Isso. Ele comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azera. Ele se comprometeu em seguir os caminhos do Senhor. Irmão, sabe o que essa palavra está dizendo? Que não foi algo esporádico na vida dele. Ele não acordou de manhã numa segunda-feira, hoje eu vou obedecer o Senhor. Aí na terça-feira, quando ele acordou de manhã, ele já tinha esquecido tudo. Essa palavra comprometeu-se, ele fez uma aliança. Algo que ele não se esquecia. Ele comprometeu-se. Muito mais do que... estou com a aliança aqui, né? Muito mais do que um próprio casamento. Né? A aliança está aqui, como sinal do comprometimento que eu tenho com a minha esposa, com a pastora. Você também tem aliança aí, de um acordo, de um comprometimento firme que você tem. Nada vai tirar você do caminho. Tem algum varão que está sem aliança aí? Amém? Vamos buscar aí uma aliança para um varão que está sem aliança. Amém? Mas o Senhor, o que o texto está falando? Ele se comprometeu. Não era algo, não foi um estilo de vida, irmãos. Ele não acordou de manhã, hoje eu vou fazer isso, como eu disse. Aí na terça-feira ele se esqueceu, não. Ele se comprometeu fielmente. O texto diz, comprometeu-se no coração. Foi algo que foi escrito no coração dele. Não era algo que seria passageiro. Sabe, entenda assim, com uma trombada. Ele levou uma trombada de Deus. E aquilo ficou marcado no coração dele. Ele não se esquecia. Ele comprometeu-se fielmente a seguir os caminhos do Senhor. E ele toma essa atitude, né? Ele comprometeu-se e aquilo gerou frutos, se materializou. Então ele removeu de Judá os santuários idólatras e os postes, toda idolatria que havia lá, né? Em Judá, no reino dele, ele se comprometeu a destruir tudo. Então ele manifestou o comprometimento dele, se materializou. É muito fácil você se comprometer, né? Eu até posso usar aqui, é muito interessante, né? Como eu disse sobre até a união matrimonial. É muito fácil você se comprometer. Então a aliança está aqui, no papel é casado, mas não há o quê? Não há frutos, não há um comportamento genuíno, não há fidelidade. Não, o texto diz que ele se comprometeu e o comprometimento dele gerou algo físico, palpável. Ele se comprometeu e fez. Ele foi, toda a idolatria que havia em Judá, né? Postes ídolos eram, né? Entenda aqui, lá na frente da Havan não tem aquela estátua da liberdade lá? Então, postes ídolos no meio de Israel era isso. Havia uma imagem enorme lá de um outro Deus que não era o nosso Deus, que não é e não deve ser o nosso Deus. Amém? Então, havia isso em Judá e ele destrói isso completamente. Olha que palavra maravilhosa. Comprometer-se. As pessoas não querem mais se comprometer, porque isso gera responsabilidades. Mas crentes, filhos de Deus, genuínos, que estão no caminho da paz, no caminho de um sucesso em todas as áreas da sua vida, estão comprometidos com a palavra de Deus, estão comprometidos com uma liderança conosco, seus pastores, estão comprometidos com, né? Está comprometido com seu cônjuge, com sua esposa, com seus filhos. É uma vida de comprometimento, de responsabilidades. Ele fez isso. E o texto diz, no versículo 7, que no terceiro ano, amém?
Ele convoca essas pessoas aqui, ó, são oficiais, ó, são os nomes, né? Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Aí o que ele faz? Ele ensinou o povo os caminhos do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele foi um grande evangelista nos dias de hoje. Porque a palavra do Senhor, o texto diz que no finalzinho dos dias de Asa, seu pai, ele se afastou do caminho do Senhor. Aí o povo, o que ele faz? Olha, o versículo 9 diz que eles levaram consigo cópias dos livros da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Ele fez um grande evangelismo no povo de Israel. Olha a palavra de Deus, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém? E o povo não sabia que eles eram filhos de Deus, filhos desse Deus santo e poderoso, que o Senhor os havia tirado lá da mão do Egito, que o Senhor havia aberto um mar para eles passarem. Eles não sabiam de nada. Josafá faz isso. Josafá, através da palavra de Deus, Josafá traz eles novamente para perto de Deus, através do ensino da palavra, do mandamento. Ó, chamou esse povo aqui, ó, vai ensinar tudo o povo, que eles são escolhidos de Deus. Todas as glórias e todas as maravilhas que o Senhor fez por eles têm que saber. Ele foi um grande evangelista no seu tempo. Amém? Ele trouxe o povo de Judá, povo escolhido do Senhor, para novamente próximo dele. Olha, e há um resultado maravilhoso aqui, nessa primeira parte, quando nós lemos a biografia de Josafá, há algo muito maravilhoso, que foi o resultado de andar no caminho da paz, de andar nesses caminhos. O versículo 10 diz que: então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Irmãos, todo mundo tinha medo de Josafá. O Senhor engrandeceu tanto a vida deste rei, mas o Senhor o honrou tanto. Você continuar lendo do 11 até o 19, ele vai dando uma lista aí de quantos soldados ele tinha. Você sabe o que é medo? Essa aqui é uma evidência de medo que eu achei incrível. Os reinos vizinhos tinham tanto medo de Josafá que eles levavam presentes para Josafá. De tão grande e poderoso que Josafá se tornou. Alguns filisteus, versículo 11, trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 cordeiros e 7.700 bodes. Todo mundo quis ser amigo de Josafá. Eu vou mexer com esse homem? Olha o que Deus está fazendo na vida dele, olha como ele está ficando grande, como esse povo está enriquecendo, como as cidades estão fortificadas, como o Senhor tem abençoado e tem prosperado a vida dele. Lutar com um homem desse é ir para a forca, é lutar para perder. Não, toma esse presente, leva lá para ele. Eu quero ser amigo de um homem desse, eu quero estar próximo dele, não quero ser inimigo dele de jeito nenhum. Irmãos, o caminho da paz, um caminho de paz, né? Em colocar Deus no seu devido lugar, em seguir os mandamentos do Senhor, em ser um evangelista, falar do amor de Deus, isso vai te tornar grande. E todos, definitivamente todos, terão medo de você. Porque não é você, é quem você representa. Não era Josafá, era o Deus que Josafá representava. Então, um caminho de paz te leva a viver assim.
Um caminho na presença do Senhor nos leva a viver desse jeito. Então, se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje, né? Então, como eu disse, uma vida com menos entretenimento e mais Deus no seu devido lugar, uma vida cuidando de obedecer todos os mandamentos do Senhor, né? Quando nosso Senhor Jesus, qual que é o mandamento que o Senhor nos deu? Deus falou assim, olha, você deve amar o teu irmão, né? Adorarás somente ao seu Deus, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Jesus falou isso. Então, olha, adore somente a Deus. Jesus falou isso. E ame teu irmão como você ama a si mesmo. Você ama a si mesmo? Amo. Então, ame seu irmão da mesma maneira. Comprometer-se em seguir os caminhos do Senhor. Estar sempre na presença do Senhor. Eu acabei de falar, né? Do crente, né? Crente que só vem domingo, irmão, vem na quinta também. Vem na terça. Abre o teu lar para terça-feira. Amém? Comprometa-se cada vez mais. Mas, na verdade, nós vivemos dias que nós queremos que sejam comprometidos conosco. Né? Nós queremos a bênção do comprometimento de alguém. Mas nós não queremos nos comprometer para ser dignos de receber. Você quer a bênção do Senhor? Comprometa-se cada vez mais com Ele. Com Ele, Deus. Foi o que Josafá fez. E Josafá ensinou o caminho do Senhor. Pegou esse povo aqui, pegou a palavra de Deus, ó, sai por todas as vizinhanças, aí, todas as cidades, vai ensinar a palavra de Deus, vai falar para esse povo o que Deus fez por eles. Vai lá, fala que Deus abriu o mar, fala de Moisés, fala de Josué, fala. Esse povo precisa saber quem é Deus. E depois disso, o Senhor honrou grandemente a Josafá, a ponto de todo mundo ter medo dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha, aí nós chegamos no texto que o pastor leu aqui, amém? Nós chegamos no texto que o pastor leu, no capítulo 19. Volta a sua Bíblia no capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele, porque o rei, e fez essa pergunta: por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? E perguntou-lhe Anani: por causa disso o Senhor está muito irado com você. Mas ainda há algo de bom em você. Fala novamente isso para o teu irmão: olha, mas há ainda algo de bom em você. Mas ainda há algo de bom em você. Aleluia. O que Josafá fez, irmãos? O que esse homem fez? Que o Senhor diz isso. O capítulo 18, eu quero falar agora sobre caminhos perigosos. Acabamos de falar de caminhos de paz, e eu vou falar sobre caminhos perigosos, que nos assolam também. Assolam a sua vida e assolam a minha vida também, nos dias de hoje. O versículo 1 diz que Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Amém? Então o negócio agora começa a ficar estranho. A história começa, sabe? É como se você estivesse assistindo assim, ouvindo uma música assim bem tranquila, aí começa aquele som, vem numa melodia tão graciosa e maravilhosa, mas de repente começa uma música meio tenebrosa aqui. O texto diz que ele pega seu filho e casa o filho dele com uma das filhas de Acabe. Quem conhece Acabe? Quem foi mulher de Acabe? Jezabel. Olha, há caminhos. Quais são os caminhos perigosos? Irmãos, eu vou explicar para você e vai entender que é o oposto. E glória a Deus, porque Deus teve misericórdia dele. O texto diz que Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe.
Ele era muito rico, ele era respeitado, irmãos, por causa de Deus na vida dele e por causa de tudo que o Senhor tinha feito através dele. Ele foi sempre um instrumento de Deus. Josafá foi um rei normal, como muitos, mas o comportamento dele e o relacionamento dele, o comprometimento dele com Deus foi que fez dele um grande homem. Nunca por suas próprias forças ou pela sua própria inteligência, né? Até porque, vamos deixar bem claro que foi uma atitude muito estúpida dele ter esse tipo de comportamento. Pegar a sua filha, o seu filho, um filho a quem tanto ele ama, e se unir a um rei mau, a um rei que adorava a Baal, conhecendo a palavra de Deus. Foi muita estupidez dele. Mas há muitos textos bíblicos que falam sobre o que está acontecendo com Josafá nesse momento. Ele está olhando para si, irmãos. Há nele, a partir deste momento, um orgulho. Há dentro dele uma cobiça. E, olha, quinta-feira eu estava pregando, Deus tocou no meu coração novamente sobre o que eu falei quinta-feira aqui, sobre o descontentamento. Não estava bom tudo que Deus estava fazendo na vida dele? Não estava bom os outros tremerem diante dele? Os outros reis levarem joias preciosas para ele, em respeito, em temor, em medo a ele? Não estava bom. Ele tinha que o quê? Ele tinha que se aliar. Né? Irmãos, isso aqui, ó, é o homem, né? É esse sentimento né, de cobiça, é o velho homem que muitas vezes está dentro de nós ainda, né? É aquela saudadezinha quando estava no mundo, que às vezes quer vir sobre a nossa vida. É o velho homem aqui, quando eu trago para os dias de hoje, no que estamos vivendo, é o velho homem querendo sobressair ao homem que foi crucificado com Cristo na cruz. Há uma vida de santidade a ele. Então, o orgulho, né, diz para Josafá: olha, você tem muita riqueza, você tem muita glória, você é o cara. E a cobiça, por que eu falo cobiça? Quando nós falamos, igreja, isso não é muito distante, não está muito distante do que nós vivemos hoje. Muitos reinos, eles estão unidos por laços matrimoniais. Então, um rei de um país, ele dá a sua filha para o filho de um outro país, e a partir de ali nasce uma aliança, um comprometimento. Opa, a partir de agora, então, nós somos praticamente um só, nós somos um país só, porque nós estamos unindo as nossas famílias. Em nenhum momento, né, você vê o Senhor falando para Josafá fazer isso, ou ter esse tipo de comportamento. Mas Josafá, agora ele é grande, e o Senhor já cresceu muito ele, agora ele está olhando para dentro de si, ele está vendo como ele é grande. Nunca deve haver em nosso coração qualquer tipo de exaltação, ou acharmos que somos grandes. Nós somos grandes por causa do Senhor que está em nossas vidas. Porque por nós mesmos, não, nada vem de nós, tudo vem dele. Amém? Isso é completamente oposto, irmãos, do que ele viveu nesses primeiros momentos. Porque agora, eu falei que ele decidiu em seu coração não adorar a outros deuses. E agora ele está adorando a si mesmo, porque o que o orgulhoso faz, não é isso? O orgulhoso, nossa, aquele homem orgulhoso. O que é orgulhoso? É aquela pessoa que adora a si mesmo, que se impõe nas suas atitudes. Nossa, que homem orgulhoso, ele não dá o braço a torcer, ele está errado, mas não dá o braço a torcer. Esse é o orgulhoso. Ele tem em si mesmo a idolatria, está em si, o orgulho está em si. É completamente oposto da primeira parte da biografia dele, de Josafá. Você continua lendo aí, versículo 2, alguns anos depois, olha como o diabo usa, olha como o diabo vai chegar, e já vai te arrebentar. Não, irmãos, o diabo nunca fez isso. O diabo, ele vai colocando pouquinhas coisas, ele vai devagarzinho,
Ele vai colocando uma filosofia na sua mente, depois ele coloca mais um pensamento, ele vai colocando, e depois de muitos anos, né, aí Josafá vai lá em Samaria. Alguns anos depois foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele os seus oficiais um enorme banquete e o qual abateu um grande número de ovelhas, bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote Gileade. Olha o que Acabe fez. Então, depois de muitos anos, irmãos, o diabo, né? Ele vai amaciando a carne, ele põe o amaciante, ele vai devagarzinho, depois de muitos anos, ele convida, Josafá é convidado a ir lá em Samaria. Aí quando chega lá, irmãos, tem aquele entretenimento. E o que Acabe quer é o quê? Entreter a Josafá. É o oposto completo de obedecer os mandamentos do Senhor. Agora você vai lá se misturar. Você vai lá, no terreiro de macumba. Olha, é isso que ele está fazendo. Vai lá se contaminar. Vai lá. Amém? Vai lá no meio da roda, lá, o povo tomando cerveja, o povo tomando pinga. Vai lá e senta lá junto com ele. O Salmo 1 diz que é o oposto, que nós não devemos nos juntar à mesa dos malfeitores. Mas ele vai lá e senta lá, em desobediência ao mandamento do Senhor. É o mesmo Josafá. Não estou falando de outro Josafá, estou falando do mesmo. E aquele monte de entretenimento. Vamos matar boi, vamos matar vaca. Gostava de um churrasco esse povo, né? E vamos nos entreter aqui. E cada vez mais, Acabe vai trazendo Josafá para mais perto, vai trazendo Josafá, vai o ludibriando, vai tirando Deus do seu lugar na vida de Josafá e vai colocando outras coisas ali no lugar de Deus. Cada vez mais. Não é o que nós vivemos hoje? Amém? Olha, aí, versículo 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo a esta guerra, né, guerrear contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: claro que sim. Irmãos, aqui ele já está completamente envolvido na conversa de Acabe. Você e eu somos como um só. Um homem ímpio, um homem que adorava outros deuses. Meus soldados são seus soldados, certamente iremos com você à batalha. Agora, olha, isso que acontece com a gente hoje. Bate no teu irmão e fala assim, isso aqui acontece comigo e com você hoje. Bateu um lapso de santidade nele. De repente, desceu uma santidade do céu na vida de Josafá. Ele fala assim: antes, porém, vamos consultar ao Senhor. Não, que cara de pau. Que cara de pau. Por que não consultou o Senhor lá atrás, anos antes, quando deu o filho dele? Agora vem esse espírito de santidade nele. E agora vamos consultar o Senhor. Como se Deus estivesse comprometido a qualquer momento. Irmãos, eu vou falar, não esqueça disso. Eu até anotei aqui, tem gente que pensa que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Então eu vou começar errado, lá na metade do caminho, Deus acerta. Então, se você não é casado, se não é casado, eu não sou casado, não tenha vergonha. Eu vou dar esse exemplo simples. Pastor, eu não sou casado, eu encontrei minha esposa, a gente está junto. Irmão, eu quero fazer seu casamento em nome do... Vou ter o privilégio de comprar um presente lindo para você. Mas acerta a sua vida, casa. Amém? Às vezes isso é brecha na sua vida. Porque Deus não vai fazer o certo do que começou errado.
Deus escreve certo por linhas certas, Deus é certo, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele não vai fazer do erro um acerto. Amém? Você entende que agora não adianta mais. Não, mas vamos consultar o Senhor. Não é melhor consultar agora, consultar o Senhor? Agora. Agora ele lembra de consultar o Senhor. Agora ele quer lembrar do comprometimento que ele tinha em seguir os caminhos do Senhor. Agora, comprometimento. Aí, essa parte é maravilhosa. Deus é Deus. Eu amo Deus. E eu amo a palavra do Senhor. Né? O texto diz, isso aqui, versículo 5, 400, irmãos. Ah, tá bom. Se você precisa de profeta, eu tenho 400 aqui. Profetas que são pagos por Acabe. Vai falar mal dele? É brincadeira. O versículo diz isso. Então o rei de Israel convocou os profetas a cerca de 400 no total e perguntou para eles: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Josafá, aí tem outro, né? Aqui, o texto bíblico é muito rico, porque esses 400 profetas que aparecem aqui são profetas de Baal. São profetas de Baal. Então, quando eles se apresentam ali, Josafá olha assim: opa, eu conheço o profeta de Deus, eles não usam essas roupas aí não. Tinha um lá que estava até com um chifre doido lá, um chifre de bicho. Ué, mas eu nunca vi profeta de Deus com chifre na mão? Aí vem novamente aquele espírito de santidade que desceu novamente na vida dele. E Josafá, versículo 6, porém perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultar-lhe também. Você não tem aí nenhum daqueles profetas que eu conheço, profetas do Senhor, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que falam somente a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade de Deus. Não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Não tem aí nenhum desses, não? Aí tinha um homem lá. Mas, olha, o versículo 6 diz assim, versículo 7, o rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar ao Senhor para nós, mas eu o odeio. Irmãos, a verdade da palavra de Deus, tem gente que odeia. Sabe por quê? Porque ela é a verdade. Tem gente que odeia a verdade, mas quem cura e quem salva é a verdade. E sabe de onde esse daqui saiu? Esse daqui era remanescente daquele. Ele não mandou lá evangelizar? Então tinha um lá que tinha evangelizado. É esse aqui. Olha, há mais um homem que pode consultar para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Olha, é um brincalhão. Esse Acã é um brincalhão. Ele é um brincalhão. Acabe é um brincalhão. Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Ele se chama Micaias, filho de Ilã. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. É muito interessante porque havia o temor de Josafá. Mesmo, estando cometendo todos estes erros, eu entendo esse comportamento, eu entendo isso, até esses momentos de santidade, que ele tem aqui, como o temor, o restinho do temor do Senhor sobre a vida dele. Olha, sabe aquela dúvida? Aquela dúvida, olha, isso é errado. Mas você está em dúvida se é certo ou se é errado. Mas você sabe que é certo. É a palavra de Deus. Então, vem esses momentos na vida de Josafá. E ele tem esse momento agora, quando ele repreende: olha, não fale assim do profeta do Senhor. Não fale assim. Esse profeta é um daqueles últimos que foi evangelizado ainda. Irmãos, que caminho perigoso. No momento da vida, caminhos de paz, de sucesso, de prosperidade.
E depois, momentos de um caminho aflituoso, caminhos perigosos. Fazer aliança com o rei, ir lá na mesa do rei, curtir ali do entretenimento que ele tinha. Caminhos perigosos que eu e você hoje, se não vigiar, passaremos também. Caminhos perigosos, caminhos de alianças. Amém? Olha, o texto diz que chama esse profeta servo do Deus Altíssimo. E o profeta vai lá. E esse profeta era de Deus, é do Deus mesmo. Porque enquanto eles vão buscar ele lá, né? O rapaz já vai no caminho falando assim para ele, ó. Você vai lá, mas os 400 estão falando um negócio. Falo mesmo. Falo mesmo. O versículo 11. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar, versículo 12, Micaias, lhe disse: olha aqui, veja, todos os profetas prometem vitória para o rei, concorde com eles e também prometa sucesso. Colocando, irmãos, palavra na boca do profeta. Ó, os 400 profetas, eles estão falando que o rei vai vencer. Eu te aconselho, né, a falar o mesmo. Vai e fala o mesmo. Agora, olha a autoridade. Isso é autoridade. Isso aqui é filho de Deus. Isso aqui é profeta de Deus. Isso aqui é crente fiel. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Deus ordenar. Então você fala o que o Deus te ordena falar. Muito cuidado, né, com o que fala. Teus lábios, a Bíblia fala do poder da língua. O menor dos membros, mas que põe fogo em todo o corpo e incendeia tudo. É o poder da comunicação. Amém? Olha, aí a narrativa bíblica diz, quando Micaías chegou ao rei e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramade, né, Gileade? E a profecia que ele diz está no versículo 16: vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelha sem pastor. E o Senhor me disse: o seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Ele profetiza, irmãos, a verdade do que ia acontecer. O texto bíblico, a narrativa bíblica diz isso, que Acabe, ele é morto nessa guerra. E o povo se espalha tudo. Micaias, ele não mente em nenhum momento a palavra que o Senhor tinha dado a ele. Ele fala a verdade com autoridade. O texto bíblico, se você continuar lendo, ele leva uma bofetada. Leva uma bofetada de um profeta do diabo. Porque ele continua, porque Deus, quando ele quer, irmão, Deus vai se impor para cima de um reizinho. Deus aí tem que falar, ele fala tudo. Ele fala, o texto continua dizendo, Deus estava no céu e tinha um monte de anjos. E ele fala, e ele manda um espírito maligno para profetizar na boca dos 400 para enganar Acabe. Ele, na autoridade do Senhor, ele fala tudo isso, sem medo de morrer, sem medo do que vão fazer com ele. Ele fala isso e acabou. Na hora que ele acaba de falar isso, vem uma bufetada de um falso profeta na cara dele. E ele diz, olha, você vai se esconder de caverna em caverna. Como quem diz, o que você fez em público aqui, você vai tentar se esconder, mas vão te achar. Não vai ficar nada encoberto do que vocês estão fazendo aqui. Mentiras. E Josafá, no meio desse mundo de mentiras, servo de Deus. Então nós devemos vigiar, irmãos, caminhos. Há caminhos de paz e há caminhos perigosos em nossa vida. Então, muito cuidado com as suas alianças, com o comprometimento que temos uns com os outros. Nosso comprometimento está ligado a viver uma vida de santidade juntos uns com os outros. Amém? A morte de Acabe, irmãos, é incrível, né? Acabe,
esse rei mau, Acabe foi um dos reis mais maus que Israel teve. Casou com Jezabel, adorou a ídolos. Acabe foi terrível. O texto bíblico diz que Acabe ele não pôde ser enterrado junto aos reis de Israel. De tão mal que ele foi. Não dá. Não tem como honrá-lo. Não vai ser sepultado lá junto com os reis. Não vai. De tão mal, de tanto que ele andou longe da presença de Deus. O texto, falando sobre a morte de Acabe, ele nos dá o último parâmetro, o último paralelo que nós temos com essa primeira fase de Josafá. Quando o texto diz que Josafá e os outros temiam e tremeram diante de Josafá, porque ele andava nos caminhos do Senhor, foi completamente o oposto na vida de Acabe. Porque quando eles vão para a guerra, Acabe, ele fala isso, olha, vai Acabe e vai Josafá para a guerra. Acabe sabia que o rei da Síria queria matá-lo, só ele. E uma das maneiras de saber quem é rei é pelas suas roupas, né? Todo o traje real, a coroa, aquele é rei. Olha a roupa, os trajes, olha a coroa na cabeça dele. Ele olha para Josafá, Josafá, vamos fazer o seguinte, eu vou disfarçado para a guerra, tá bom? Irmãos, isso daqui, eu não quero ter um amigo desse, tá bom? Não quero definitivamente ter um amigo desse. Ele sabia que o rei da Síria ia matar quem estava disfarçado de rei, quem fosse rei. Então ele vai para a guerra disfarçado. Agora você, Josafá, você pode ir. Vai com todo o seu ornamento, vai de coroa, você pode ir para a guerra desse jeito aí, que você está bom. Está perfeito para você ir para a guerra desse jeito. Versículo 28 diz assim, 2 Crônicas 18. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, levantaram seus exércitos para atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, quando entrarmos no combate, usarei um disfarce, para que ninguém me reconheça. Amigão, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram para a batalha. Irmão, você quer ter um amigo desse? Você quer uma aliança dessa? Você quer andar ainda junto com um amigo que tem... Né? Aqui, irmãos, fica um amigo que não se comprometa com você. Aqui está bem claro o comprometimento de Josafá, né? De Acabe com Josafá. Fica evidente. Olha, quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. Versículo 31. Olha o que ele fez. E ele, de mansinho, estou disfarçado aqui. Né? Estou disfarçado, estou no meio do meu soldado. Pode matar ele aí. Se ele morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá, porque eu já fiz aliança. Minha filha casou com a filha dele. É automático. Judá, o reino de Judá já é meu, já. Então, se alguém pensa que comprometimentos, alianças que não estejam fundamentadas no que a palavra de Deus diz, que elas prevalecerão no dia mau, estamos muito enganados. Nossa aliança, há um modelo de aliança, que é o que Deus tem conosco, né? De sermos igreja, sermos povo de Deus escolhido, de amarmos uns aos outros, sem interesse algum. Qualquer outro tipo de aliança que não seja esse, vem da parte do diabo, não é de Deus. E era essa aliança que havia entre Josafá e Acabe. A palavra de Deus, ela é tão fiel e tão justa que Acabe morre do jeito mais simples que um homem poderia morrer.
Antes, né? Josafá, versículo 31. Antes, quando os comandantes dos carros sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele, e o rei de Israel. Disseram, contudo, Josafá clamou, e o Senhor o salvou. Irmãos, num breve momento, Josafá, ele volta para Deus, né? Ele tem um lapso assim, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Aonde eu me coloquei, aonde eu me meti? Estou aqui lutando uma luta que não é minha, com um rei maligno. O que eu estou fazendo? Ele volta para o Senhor. O texto diz que Josafá clamou. Esse clamou aqui, irmãos, foi um pedido de socorro. Senhor, me socorre. O que eu fiz? E o Senhor o salvou. Fala isso, o Senhor. Amém? Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Então tem solução. Amém? Amém? Tem solução. Agora olha a morte de Acabe, que morte tola. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo. Irmãos, o que é disparar uma flecha a esmo? Sem mira, sem nada, você aponta. Não, lá no meio do povo, alguém eu vou acertar. Tem 500 lá, você joga para o alto. Alguém eu vou acertar. É a esmo. Até com catarata alguém faz isso, né? Acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Olha quantas, olha a sequência de eventos. Agora isso aqui é Deus, né? Isso aqui é Deus, essa flecha aqui foi de Deus. Aí acertou lá na emenda da armadura. Aí ele pede isso: dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Morreu de maneira honrada? Uma flecha ao esmo, alguém que atira uma flecha e mata Acabe. Irmãos, é onde caminhos perigosos nos levarão. Então, se você, definitivamente, se você não andar, né, nos caminhos do Senhor, não adorar somente a Deus, não deixar uma vida de entretenimento um pouco mais de lado e colocar Deus no seu devido lugar, não seguir os mandamentos do Senhor, não se comprometer genuinamente nesta aliança que você tem com Jesus Cristo, com o reino de Deus, o Senhor não nos exaltará. O Senhor vai fazer o que fez com Acabe. Um espirro de um endemoniado derruba o crente. Não precisa nem um espirro do endemoniado. Uma flecha ao esmo vai derrubar a vida do crente, que não se põe, não se compromete com a palavra e com uma vida genuína diante do Senhor. Amém? O texto, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, e ela é perfeita, ela é santa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fala isso para o teu irmão. Amém? Diga assim para ele: mas ainda há algo de bom em você. Amém? Ainda há algo de bom em você. Pois removeu os postes, ídolos de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Amém? Há algo de bom, ainda há algo de bom em você. Glória. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.